Bem, pessoal, mais uma vez aí, bom dia para todos. Estamos aqui no dia 16 de maio de 2025 para mais uma aula de rede de computadores. Nós vamos fazer mais uma prática hoje voltada para a parte de rede sem fio. Então, só deixando reforçado aqui com vocês que a rede sem fio, como a gente falou na gravação anterior, né, ela não é totalmente sem fio. A gente tem uma parte dela que é cabeada e uma parte dela que vai ser sem fio, como a estrutura daqui do nosso laboratório. Aqui em cima a gente tem uma parte que é cabeada e através daquele roteador a gente distribui esse sinal para as máquinas sem fio. Então nós vamos montar primeiro a rede cabeada, como se fosse uma rede que a gente já aprendeu a montar aqui dentro do Packet Trace, e depois a gente vai fazer a extensão dela através de um roteador sem fio, tá legal? Gerando uma área de cobertura para essas máquinas. Então vamos lá. Então primeira coisa, eu vou colocar aqui um switch para a gente poder montar a máquina, a rede cabeada, né? Então, ó, vou selecionar o switch 2960, que é o que a gente vem usando normalmente, e seleciono aqui, por exemplo, duas máquinas, dois PCs, para a gente poder fazer a rede cabeada. Ok? Depois de botar as máquinas, a gente vai fazer o quê? A configuração da parte física da rede. Então, nós vamos fazer a parte de cabeamento. Então, ó, ligando uma porta fecha Ethernet da máquina, que é a sua placa de rede, com uma porta fecha Ethernet daqui do switch. Pode ser qualquer porta dessa, mas a gente vai optar aqui por fazer na porta fecha Ethernet 01. E a segunda máquina também com cabo direto, a gente vai ligar sua fecha Ethernet com uma porta fecha Ethernet daqui do switch. Vou dar uma aceleradinha aqui nessa seta para a gente poder ver que já está pronta a parte física, já está tudo verdinho, indicando que a parte física, a topologia física da rede já está pronta e está funcionando. Agora a gente tem que fazer o quê? A parte lógica da rede, que é justamente configurar os endereços IP. Então vamos lá. Vou entrar nessa máquina aqui de cima. Endereço IP a gente não viu ainda, mas nos próximos módulos, ou no módulo 4 ou 5, a gente vai estar falando sobre isso, mas por enquanto, só vocês copiarem o que a gente está fazendo aqui. Então, ó, entra na aba Desktop. Na aba Desktop a gente vai selecionar aqui o IP Configuration e no IP Address a gente vai colocar o endereço 192.168.0.10, por exemplo. Vamos botar essa rede 10, essa estação 10 da rede 192.168.0. Quando a gente tecla aqui no Tab, ele já completa a máscara para a gente, que é o 255.255.255.0, ok? Então, ó, depois é só fechar, que ele já salva. A gente pode voltar aqui que a gente vai ver que ele está lá guardado. E vamos na outra máquina, na de baixo. Colocar o endereço dentro da mesma rede do que aqui. Então, ó, IP Configuration. Vamos colocar aqui, ó, 192.168.0.11. Então, a gente colocou o quê? A 10 lá em cima e a rede, a estação 11 aqui embaixo. Mesma máscara, 255.255.255.0, ok? Então, vamos lá. Fechamos aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos testar a conectividade entre essas máquinas. Então, ó, eu vou na máquina 10 aqui em cima, vou entrar no prompt de comando dela e vou dar um ping, que é o comando de testar a conectividade para a máquina lá de baixo, que é 192.168.0.11. Essa é a máquina que eu vou tentar conectar aqui. Então, ó, quando a gente tecla o Enter, ele faz aqui o envio de 4 pacotes, recebe 4 pacotes, 0% de perda. Isso está garantindo que a conectividade está perfeita, não tem problema nenhum. Aí agora que a gente já tem a rede cabeada, nós vamos fazer a extensão dela. Para a gente fazer a extensão, a gente vai entrar em dispositivo de rede, vai selecionar aqui os dispositivos sem fio e pegar o roteador sem fio que tem aqui. Roteador mais simples, que é um roteador que ele coloca até como home router, que é um roteador que a gente utiliza na nossa residência, tipo de configuração que ele faz, tá ok? Então vamos lá. Vou colocar aqui agora para fazer a ligação, cabo direto, numa porta Gigabit Ethernet, vamos colocar na Gigabit Ethernet 1 e ligado na Gigabit Ethernet 0/1 daqui do meu switch, ok? Vou acelerar aqui também para a gente ver. Parte física, tudo ok. Agora, vou trazer dois equipamentos que a gente vai utilizar para fazer a ligação nessa rede. Vou trazer um laptop, que não precisa de cabeamento,
e vou trazer um smartphone. Eu sei que tem um smartphone aqui em algum lugar. Aqui, smartphone. Aqui. São esses dois dispositivos aqui. Quando a gente vai configurar esse roteador, ó, vê que eles já começaram a fazer a conexão aqui, tá vendo? Mas a gente ainda não tem a configuração do roteador. Então vamos entrar aqui no roteador para a gente poder fazer a configuração dele. Ó, vai entrar aqui na GUI, que é a parte de interface gráfica. Na primeira tela que aparece aqui, ó, vamos só entender o que ele está falando aqui para a gente. Ele está colocando que está como configuração automática de DHCP. O que significa isso? O roteador vai oferecer endereço IP para a gente. Então, no nosso celular, quando você se conecta, por exemplo, numa rede sem fio, você precisa configurar endereço IP? Não. Ele recebe automaticamente isso. Por exemplo, essas máquinas que estão conectadas, elas receberam desse roteador aqui já um endereço IP automaticamente. Nós só precisamos fazer isso na rede cabeada. Na rede sem fio, o próprio roteador oferece. É isso que ele está dizendo aqui, ó, que o roteador vai oferecer via DHCP. E o endereço que ele vai oferecer está aqui embaixo. Ó. Ele começa de 192.168.0.100. Então, o primeiro endereço que ele vai oferecer é o 100. O segundo endereço vai ser o 101, 102, 103 e assim por diante. Só que ele está colocando aqui o quê? O máximo de usuários que pode ter é 50. Então, ele vai oferecer de 100 até 150. Que aí ele consegue garantir que ali ele tem um número limitado de usuários dentro da rede. Na verdade, de 100 até 149, né? Porque conta o 100 também. Tá legal? E o que a gente vai fazer aqui para garantir uma rede um pouquinho mais segura? Nós vamos colocar uma senha de acesso, igual tem aqui. Então a gente vai entrar lá em Wireless, né? Selecionando aqui em Wireless, a gente vai entrar em Wireless Security e vamos selecionar, por exemplo, o link que a gente vai utilizar é o de 5G. Então, ó, aqui onde está a segurança desabilitada, nós vamos clicar para habilitar ela e escolher um método desse de segurança. Eu vou utilizar aqui o WPA2, que é o mais seguro deles. A gente tem o app, WPA e WPA2. O mais seguro é o WPA2. Então vamos selecionar logo ele. A gente seleciona o WPA2 e olha o que acontece. Ele já me dá a possibilidade de colocar uma senha aqui, que é a senha que a gente vai utilizar dentro da nossa rede local. Então observa aqui. Eu vou colocar aqui, ó, teste. Ele coloca no mínimo 8 caracteres, tá? Então vou botar aqui, ó, teste Colégio Estadual Heber Camargo, CEHC, teste CEHC, ok? Então já coloquei a senha, é só descer aqui e a gente salvar. Vamos salvar aqui essas configurações, ok? E vamos fechar. Aí agora o que vai acontecer aqui? Eu vou tentar conectar esse laptop com esse roteador que está aqui, tá, ok? Deixa eu ver aqui do celular se ele já recebeu alguma coisa. Olha aqui, ó, o celular já recebeu, tá vendo? O endereço IP da primeira faixa que a gente falou. Ele ia de 192.168.100 até 192.168.149. 149, porque a gente começa do 100. Aí o que ele está fazendo aqui? Ó? Ele já colocou o 100 no primeiro equipamento que ele conectou, que foi o roteador. E desculpa, que foi o celular. Vamos conectar agora o laptop. O laptop, para ele se conectar aqui, ele precisa ter um dispositivo sem fio. Então, como é que a gente vai fazer isso? Para a gente colocar um adaptador sem fio no notebook, ó, eu tenho que desligar o notebook, ok? Vou retirar essa plaquinha daqui, ó, é só clicar em cima dela e arrastar para cá. E vou colocar esse adaptador que está aqui, ó, que é o que tem uma anteninha do lado. Hoje, os nossos notebooks mais novos, isso já vem integrado na placa-mãe, que a gente fala que a interface de rede sem fio é on-board. Está na placa-mãe. Esses equipamentos aqui, como esse simulador antigo, é como se a gente tivesse que comprar um adaptador sem fio para colocar no notebook. É isso que a gente está fazendo. E vou ligar o notebook aqui agora com esse adaptador, ok? A gente vai ver que ele vai tentar reconhecer também. Olha lá, ó. Já reconheceu o roteador e vamos ver qual foi o endereço que ele recebeu aqui. Ó. Vamos entrar aqui na configuração dele. Olha lá, 192.168.0.101. Ele já pegou o próximo, então ele deu 100 para o smartphone e deu 101 para o laptop lá em cima. Tá ok? Então vamos lá. Vamos ver agora se a gente consegue
fazer um teste de conectividade com esse roteador. Ó, eu vou dar aqui o ping. O número que a gente colocou lá no roteador é 192.168.0.1, é o primeiro endereço válido. Olha lá, já está chegando no roteador normalmente. Tá ok? Então, assim, o que a gente acabou fazendo aqui? A gente fez a conectividade das máquinas que estão na rede sem fio, na rede cabeada, e depois a gente fez o quê? Estendeu essa rede cabeada para as máquinas que estão sem fio. Então aqui, é como se eu estivesse fazendo, dentro desse roteador aqui, uma área de cobertura. Vou selecionar aqui só para a gente poder ver. Olha aqui, ó, como se fosse essa área de cobertura aqui. Vou botar em azul para ficar mais fácil para a gente ver. Ó, é essa área de cobertura aqui que esse roteador está fazendo. Então, quem tiver dentro dessa área de cobertura consegue se conectar através dele. E agora, por exemplo, será que eu consigo chegar desse laptop aqui até esse PC que está aqui do lado? Vamos testar. Olha aqui, ó. Vou tentar pingar daqui até lá do outro lado. Qual foi o endereço que a gente colocou aqui? 192.168.0.10, né? Essa máquina. Então vamos lá. Ó, vou entrar nesse cara aqui, vou entrar aqui no prompt de comando e vou dar um ping 192.168.0.10. Olha lá, 4 pacotes enviados, 4 pacotes recebidos e 0% de perda. Então está funcionando. Eu fiz a extensão da minha rede. Será que no celular eu consigo também? Vamos testar. Olha aqui, ó. Vou fechar aqui no desktop. Vou aqui no prompt de comando dele e vou fazer um ping. Ó. Ping 192.168. Vamos tentar para outra máquina agora. 168.0.11, que foi a outra máquina que a gente tinha. Desculpa. Olha lá. Também 4 pacotes enviados e 4 pacotes recebidos. Tá ok? Então, assim, a nossa rede está pronta. Toda a parte física e a parte lógica dela. E conseguimos fazer uma extensão da parte da rede cabeada. O que a gente está utilizando aqui? A gente está utilizando aqui uma tecnologia wireless. O padrão dela é o 802.11, que a gente vai falar sobre isso, está até no slide de vocês. Então, na segunda-feira agora, a gente passa o slide, né? E vocês, depois que a gente passar o slide, vão ter acesso a esse vídeo e vão tentar fazer essa prática para poder consolidar o conhecimento. Tá ok? Dúvidas, perguntas? Diga. Os computadores ali, pode ser qualquer endereço IP ou tem que ser... A gente vai ter que colocar, por enquanto, dentro dessa mesma faixa de endereço IP, que a gente está utilizando um roteador que só aceita esse endereço IP. A gente não consegue mexer nele. Quando a gente for utilizar os pontos de acesso, que a gente chama de access point, aí a gente começa a colocar outras faixas de endereço. Mas como a gente não viu o endereço IP ainda, mantém esse que está aqui. Tá legal? Tranquilo? Dúvidas, perguntas? Não? Beleza? Então vou parar aqui a gravação, tá?